havendo manifestações contrárias, a gravação ela seguirá sendo feita. Vamos ver. Muito bem. Finalmente a gravação começou sendo feita. Aqui, não havendo manifestações contrárias, então ela segue sendo feita. Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula do dia 3 de maio de 2021. É uma aula que a gente tem por objetivo tratar do conto A Cartomante. E essa é a nossa última aula antes da avaliação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam rever aqui uma atividades que está no CIGA. E lá diz exatamente como é que as coisas caminham. Aqui, vocês estão visualizando a tela, pessoal? Sim? Sim. Beleza, olha só. Então, essa aula a gente vai abordar aqui algumas características que são da obra de Machado de Assis. A gente hoje vai dar uma recuperada e pensar e relacionar Cartomante com os outros dois contos que nós tivemos a discussão, tanto Missa do Galo quanto o Noite ao Almirante. Como atividade 2 aqui, pessoal, tem uma aula narrada que eu preparei, uma aula curtinha, que é uma revisão de conteúdo. Vocês podem acessar por aqui. Então, o objetivo dessa aula narrada é que ela possa auxiliá-los numa grande e evidente revisão do que nós vimos, sobretudo numa questão de panorama histórico-cultural. E eu estou acabando de editar. Eu fiz um podcast, mas eu estou querendo transformar esse num podcast com algumas questões visuais também, e eu vou encaminhar no grupo, porque é um podcast que fala sobre 3 pinturas realistas. São essas 3 pinturas aqui. Já vai abrir ali. Essas 3 pinturas, eu fiz um podcast com a professora doutora em artes visuais pela USP, Helena Marmo, para que ela pudesse falar um pouco sobre como se dava na pintura as questões do realismo e do naturalismo. Então, o áudio já está tudo editado, está pronto, mas eu estou editando com imagem, com vídeo também, porque está descolado o material do PDF que eu criei com o áudio. Então, estou pensando em fazer um videozinho e deixar num link não listado no YouTube para que vocês possam acessar. Meu computador está um pouquinho lento, porque quando ele trabalha desde cedo, ele acaba ficando assim. São essas 3 pinturas, tá? Fugindo da Crítica, do Père Borel del Casso, de 1874, Ângelus, do Jean-François Millet, de 1858, e esse último, Os Quebradores de Pedra, do Gustave Courbet, de 1849. Tá? Ela vai falar sobre esses 3. E vai ser importante que vocês escutem o podcast para, inclusive, fazer a avaliação, tá? Bom, e aí, na semana que vem, essa informação é bem importante, pessoal, tem a avaliação. A avaliação ela vai ficar disponível para vocês. Nós não temos aula síncrona, veja só aqui, ó, não tem aula síncrona, o recurso aqui é assíncrono. Será uma avaliação que estará disponível para vocês responderem um questionário, para vocês responderem no SIGA. E aí vocês vão ter amanhã não, vão ter o dia de segunda-feira para fazer isso. Eu coloquei recurso assíncrono porque eu não vou deixar uma janela aberta só da aula, não há necessidade.
de que seja aberta só das 7h45 às 9h35. Então eu vou deixar até o final do dia, até as 11h40, até as 23h59 aqui, ó, para vocês responderem o questionário, tá? Que vai estar disponível no SIGA, tá bom? Vai ser uma atividade que vai estar disponível lá. Tá Quanto claro? tempo de prova daí, senhor? Ou o questionário fica aberto o tempo todo? O questionário vai ficar aberto o dia inteiro. Porém, o questionário em si, eu vou deixar 90 minutos, ou seja, 1h30, para vocês fazerem. E aí, claro que vocês vão ter duas chances, tá? Beleza? Beleza, entendi. Valeu. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não ficou claro? Então tá bom. Bom, a aula de hoje, então, ela é para ser uma aula dialogada, e com isso eu já vou abrir a palavra, porque eu quero escutá-los sobre como é que foi fazer a leitura, escutar a leitura da Cartomante, e quais relações que vocês fazem desse texto do Machado de Assis com os demais textos, com as características do período que a gente tem visto desde o início do semestre. Palavra aberta aí. Professor, eu gostaria de perguntar, qual era a relação dos três personagens que eu não consegui entender? Como assim, a relação, como é que ele está no início, eu fiquei meio confuso e não sabia exatamente quem é. Bom, tem o Vilela, né? O Vilela é casado com a Rita, certo? E o Camilo e o Vilela eram amigos de infância, de longa data. O Camilo e o Vilela, né, cresceram juntos, só que o Vilela acaba indo para o interior e lá ele acaba casando com a Rita. O amigo dele, que é o Camilo, que é um pouco mais novo que os dois, ele ficou, né, no Rio de Janeiro, na capital, que na época não era capital federal, era a estrutura era de, ele estava na corte, né, e aí o amigo fala para ele, manda cartas falando que casou com uma bela mulher, né, e o Camilo não a conhece. Mas aí o que acontece é que ele fala, tô voltando pro Rio de Janeiro e vou abrir uma banca, que é um escritório de advogado aí, porque eu quero voltar pro Rio de Janeiro. E aí o Camilo, muito gentil, amigo, pesquisou uma casa para alugar para eles, enfim, e foi recebê-los. E aí quando ele recebeu, ele conheceu a Rita e certamente viu que era bem encantadora. E aí começa a decorrer a história. Mas o triângulo se dá entre Vilela e Rita, que são casados, e o amigo do muito amigo, né, do Vilela, que é o Camilo. Ficou claro, Lucas? Senhor, agora ficou, porque eu não entendia quem que estava casado com quem, porque não ficou muito claro isso para mim durante a leitura do texto, sabe? Eu pensei que a Rita estava casada com o Camilo, e daí tinha uma quarta pessoa na história que era casada com o Vilela, e eles nunca citavam, daí eu fiquei, o que está acontecendo aqui? Aí chega no final e todo mundo morre, daí eu fiquei, sem entender, mas agora ficou mais claro. Beleza. É porque, enfim, alguém gostaria de repente, narrar? É claro que a gente não vai chegar ao coração da obra machadiana ao fazer um resumo da obra, porque quem lê literatura entende que resumo de obra só vai dar um resumo da história de uma maneira mais linear, superficial, porque a questão da obra literária em si, o coração da obra literária é nos pormenores, é nas coisas miúdas que você pega, né? Mas alguém gostaria de arriscar falar um resumo da obra, do conto? Vilela foi corno do melhor amigo. Bom, um pouquinho menos resumido que isso,
Valeu, Yuri. Bom dia. Tá, tem um casal, aí esse casal vem pra capital, no Rio, aí a mulher do casal, a Rita, conhece o Camilo, aí ela começa, tipo, tentar seduzir ele assim, aí eles têm um romance, e daí o Camilo é avisado, né, que estão prestes a ser descobertos, aí ele ou ela, aí ela vai na cartomante. É, isso aí. Aí ela vai na cartomante e daí ela fala que eles vão ter um amor pleno, alguma coisa assim. Aí ele vai pra casa do Vilela lá, que recebeu uma carta pra ir lá, mas antes ele vai na cartomante, é isso, ele recebe um convite pra ir na casa do Vilela, mas daí antes ele vai na cartomante, e a cartomante fala que eles vão ter um amor pleno. Aí quando ele chega na casa, a mulher tá morta e daí ele morre também, que o corno matou os dois. É isso aí. Bom, vamos lá, pelo menos agora o Yuri foi bem mais detalhista, né? Eu vou acrescentar um fato que foi importante, que foi a morte da mãe do Camilo. Quando a mãe do Camilo morre, é uma cena bem interessante, porque o amigo dele, Vilela, cuida de todas as questões burocráticas do funeral, etc. E a, a Rita cuida do coração, né? E aí, nesse cuidar do coração, eles vão se aproximando e, enfim, acabam tendo um caso, né? Beleza. E aí, pessoal? Então, temos aí uma lembrança da obra de cabo a rabo, mas só nessa linha, assim, de sequência. E o que chama a atenção de vocês nessa obra e qual a relação que vocês fazem com os demais contos? Tem um corno. Vamos lá. Vamos fazer sempre o exercício de melhorar a linguagem, mas eu entendo, Yuri, se trata da traição. Então, a traição, ela está sempre presente, né? É uma coisa que a gente encontra nos três contos, ou seja, a falência da instituição do casamento enquanto aparência, ela é escancarada, né, pelos realistas, e Machado de Assis trabalha também nessa perspectiva da falência do casamento, por conta da traição, ou seja, a quebra de juramento, né? Quem ia falar? Alguém ia falar. Ah, eu ia falar que eu achei muito interessante. Na verdade, é bem padrão Machado de Assis, né? Que é bem o que o Yuri disse. Tem o corno, tem o morto, tem tudo, mas beleza. Só que eu achei muito interessante também que ele brinca com a superstição das pessoas, né? Brinca com tipo assim, faz o faz o cara que vai lá na O cartomante Camilo, meio o Camilo. Uhum. o Camilo, eu esqueci o nome, desculpa. Não. Faz o Camilo, tipo, acreditar assim no que a cartomante diz, como se ela estivesse realmente prevendo o futuro. Uhum. Mas só que daí, tipo, ele fica tipo, muito revoltado. Eu achei muito, sei lá. Mas eu achei Tá. muito interessante essa questão de superstição. Uhum. Então, Vitor, tudo num ponto fundamental. Eu já vou falar sobre exatamente isso, só vou responder a do Lucas antes ali, a pergunta. Que ele falou, mas tem alguma história de Machado de Assis que não é sobre traição? Sim. Quando você pega o Memórias Póstumas sobre Brás Cubas, é um livro que não tem... A traição vai estar ali e tal, mas não é nem de perto o tema principal, né? A traição é uma coisa que ela vai estar em qualquer história que tem algum tipo de relacionamento, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas vai contar a história de um cara, é uma memória póstuma, então já é uma gozação, porque é uma memória de quem já morreu, que resolve contar a sua história, e é uma história da mediocridade humana, porque o cara passa a vida inteira
não, sendo nada, porque ele era de uma família extremamente rica, ele tinha uns criados, ele não faz nada a vida inteira, chega um momento da vida dele que ele precisa se transformar em alguma coisa, e aí ele vai passar 4 anos na Europa, fingindo estudar direito, mas ele vai lá, estuda, não aprende nada de direito, só faz festa durante 4 anos na Europa, volta como doutor Brás Cubas, mas o cara continua não fazendo nada, só vivendo da renda da família. Chega no final da vida dele, aí ele tem um caso aqui, um outro ali e tal, mas é uma vida banal, sem nenhum tipo de emoção. E chega no final da vida dele, ele resolve querer fazer alguma coisa para marcar sua história, sua importância. E aí ele tenta fazer um emplasto, um remedinho que dá para tudo, sabe, como se fosse um xaropinho. Ele tenta fazer um xarope para curar vários males, e aí ele fica pesquisando como é que pode fazer isso e tal, e aí ele fica trancado dentro do escritório dele em casa, tentando criar esse xaropinho, que é esses xaropinhos que não servem para nada, mas que ele queria levar o nome de Emplasto Brás Cubas, como se fosse uma coisa grande, até que um dia ele não consegue, evidentemente, porque as personagens do Machado de Assis são todas medíocres. Um dia ele abre a janela, apanha um vento, pega um resfriado, uma pneumonia e morre. Então é uma vida de uma banalidade, só que ele descreve toda a estrutura patriarcal que a gente tinha no Brasil no século XIX. Então, ele não tem a traição como mote, né? Essa é uma resposta ao Lucas ali, tá, Lucas? Lucas Pedro Vieira. Beleza? Agora, Vitor, vamos à sua. Vitor, tu tocou no ponto que é um dos pontos mais importantes desse conto da cartomante do Machado, que é a superstição. Porque veja só, o nome do conto... Estamos juntos, pessoal? Estamos aí. Com certeza. Com certeza. Olha só, Vitor, você falou da superstição. O nome do conto é A Cartomante. Então, mesmo que o triângulo amoroso e tenha essa coisa da traição, ali tal, seja o Vilela, a Rita e o Camilo, o conto chama A Cartomante. O conto não chama Rita, nem Camilo, nem Vilela, chama A Cartomante. E esse nome, A Cartomante, ele traz uma ideia do quê? O que é a cartomante? Aquela que faz a leitura através das cartas, do futuro. Ou seja, há algo de sobrenatural de alguém que lê uma coisa que será futura. Isso está no campo da superstição, não está no campo da ciência. Muito bem, estamos no período do cientificismo, do objetivismo, da concretude, da materialidade. Mas existe essa personagem que faz a ligação entre aquilo que a gente não dá conta de observar no mundo e comprovar, e aquilo que a gente torce ou espera que possa ser comprovado. Mesmo que não tenha nenhum tipo de evidência, mas é uma crença. E aí, o que acontece com essa personagem do Camilo ele nega toda a religiosidade que ele aprendeu com a mãe dele. Ele nega, né? Ele nem sabe por quê, mas ele nega. Não acredita. Até um momento em que ele se vê, inclusive ele tira sarro. O conto se inicia com ele tirando o sarro da Rita por ter ido numa cartomante. Você acredita de veras nessas coisas? Ele fala para ela. E aí chega um momento que ele, numa situação de tensão, numa situação de risco, ele se rende na sua mediocridade, porque ele nem sabe, porque ele nega, ele resolve ir na cartomante e ele quer ouvir da cartomante aquilo que seria a salvação dele. Ele não vai para ouvir uma coisa ruim, então ele vai e ele escuta o que ele quer ouvir. A cartomante entende a situação e fala o que ele quer ouvir. E aí ele tem uma sensação de vida longa, inclusive ela canta uma bacarola, né, como se fosse per amore, em italiano, enquanto ele desce aquelas escadas carcomidas, imaginando ao olhar o horizonte do mar, que ele vai ter uma vida longa, chega na casa, toma tiro na cara e morre. E aí vem a
a contraposição que o Machado coloca da realidade e da superstição. Então isso, Vitor, que você traz é o coração do conto, que o personagem ele é tão banal, como as vidas são tão banais, que num determinado momento que ele despreza a superstição, se ele precisar, ele acredita na superstição, e aí, por a gente estar nesse período materialista, cientificista, o que acontece é que essa superstição dele de nada vale diante da realidade e dos fatos. Tanto é que aí ele acaba vendo a sua amada Rita morta, e ele toma 2 tiros e morre também. Fala, Lucas. Sor, sobre as cartas anônimas que o Camilo tinha recebido. O senhor acha que foi tipo o Vilela que mandou pra ter certeza que estava acontecendo alguma coisa realmente? Daí, tipo, o afastamento dele que comprovou isso? Sim, eu acredito que sim. Se você me perguntar, professor, você tem como provar? Não, não tenho. Mas em se tratando de uma literatura machadiana, tudo indica que as cartas foram enviadas pelo próprio Vilela. Por quê? Vilela certamente ficou puto da cara com os dois, por ter a traição, porém existe uma questão da aparência. Então ele não vai desfazer um casamento. Então ele avisa, porque é mais importante. Veja só, ele não vai cometer um crime passional, ou seja, motivado por uma emoção e perdeu a cabeça. É um personagem machadiano. Então tudo indica, dentro da estrutura de Machado de Assis, que ele avisa que, olha, é sabido, vai dar besteira, tipo. E aí não acaba com o relacionamento, o caso, ele arquiteta o plano. Ele manda uma mensagem chamando para casa, ele espera esse amigo chegar, mostra, né, a morta e mata ele. Então foi um crime pensado, arquitetado, racionalizado. Por mais que aparece ele com a cara decomposta ali, mas é claro, porque ele acabou de matar uma pessoa, mas ele arquitetou esse plano. Então, ele não. Veja só, ele não foi passionalmente, ou seja, movido por uma paixão até o escritório do, do Camilo e deu 2 tiros na cara dele. Ele mandou um bilhete: vem já à nossa casa, preciso falar-te. É isso que ele manda, então ele pensa, vou mandar um bilhete para ele vir aqui, ele resolve abrir a porta, leva até a sala onde a Rita tá morta no sofá ali, para depois matar ele. Então, eu acredito, tudo indica que sim. Professor, você pode provar? Só por inferências, que é o que eu tô fazendo por vocês, só por análise e interpretação, tá? Eu acho mais fácil de sustentar do que alguém que acha que é a cartomante que está enviando, né? Porque você pode até achar, não tem problema nenhum. Só que quais são as justificativas para isso, né? Aí você tem que buscar explicar. Aqui a gente mata a cobra e mostra ela morta. Que mais, pessoal? Mas só para fechar, Como... Vitor, pode falar, Vitor. Não, só queria reforçar como você tocou num ponto fundamental, que é essa da superstição, porque o conto trata disso. O conto, ele trata disso. Esse é o coração, não é a traição deles. É como o homem, enquanto Camilo, é frágil e banal. Tá? Pode falar. Era justamente isso que eu ia comentar agora. O quanto sempre tem, na verdade, na minha opinião, num conto do Machado de Assis, uma pessoa que é extremamente burra, né? Burra, ou como se eu disse, frágil e banal. Porque, tipo assim. Meu Deus. Recebe um. Tipo assim, beleza, vamos colocar assim, né? Claro, nunca traiu uma pessoa, né? Mas vamos colocar no sentido assim, tá traindo a pessoa, recebe um bilhete pra. Porque na época não era no WhatsApp, era tipo bilhete, pra ir pra casa da pessoa. Sabe que o marido tá ali na ronda. Não faz isso. Sei lá, vai outro dia, ou tenta encontrar a pessoa em outro lugar. Tipo, tanta opção.
Mas sei lá, né? Mas você Tipo, tá mas vendo? eu acho também que essa ida no bilhete foi justamente por causa do que a cartomante falou, né? Essa que Então, é a você questão. vê, esse que é o ponto. Você está sendo racional, né, Vitor? Você está falando, bom, né, pô, o cara pode estar sabendo, é melhor não ir. O fato é que ele acha que, não, o cara tá me chamando, mas eu acho que, será que tá tudo bem? Não tá? Então ele resolve na cartomante, porque ele está emocionalmente abalado. E aí ele vai buscar algo que acalme essa emoção dele. E aí ele vai numa cartomante que diz o que ele quer, né? E aí que tá a bizarrice, né? Ou a fraqueza humana, né? A realidade. O Murilo diz ali, ó, mesmo que ele fosse armado e cauteloso, ele não teria muita chance. Foi pego de surpresa. Ah, tá. Você tá falando se o Camilo fosse armado, né? Isso é brilhante, né? Porque o Camilo chega a pensar em ir armado. Bom, qualquer coisa não faz mal, né? Então, mas realmente quem disse que ele ia conseguir reagir ou não, ou imagina ele chegar lá armado com outro cara e se não fosse nada, né? Então, mas a cartomante acalenta e canta uma barcarola para ele, e aí ele sabe que ele vai ser feliz durante muitos anos ainda. Acho que alguém levantou a mão. Não, foi impressão minha. Quem mais, pessoal? Queria que a gente também fizesse exercício de relacionar essa obra cartomante com as outras obras, outros contos também. Eu escrevi no chat ali personagens medíocres para a gente fixar bem essa ideia da mediocridade, as personagens medíocres, banais. E veja só, enquanto vocês pensam aí, mas eu quero escutá-los. Se a gente pensar em fazer uma relação com a atualidade, olha só a quantidade de livros de autoajuda e palestras de autoajuda que existem no YouTube, por aí. Agora não tem mais essas que juntam as pessoas por conta da pandemia. Mas a gente pega aquela sequência dos livros acho que é alguma coisa Carneiro, seja foda, você mais foda, não sei o que, foda, e taque o foda-se pra ser foda, que não sei o que. Esse monte de discurso de que, seja você mesmo, né, tudo depende de você. Esse discurso de que do self-made man, que era a ideologia do século XX do homem norte-americano, do self-made man, que era o homem que se faz sozinho, que atingiu seu primeiro US$ 1.000.000, né? Então, essa imagem da individualização e de que você faz por merecer sozinho, desconsiderando que nós estamos numa sociedade e tem uma estrutura social que não permite de maneira fácil que as pessoas transitem entre as estruturas, as camadas sociais, como se uma pessoa que por exemplo, tem o pai e a mãe médicos que tem um salário extremamente alto, o filho estuda numa das melhores escolas, e aí esse filho consegue ter tempo ele se alimenta bem, estuda, consegue fazer estudos particulares com professores particulares e ele passa em medicina e vai ser médico também. Como se a história desse rapaz fosse igual à história de um rapaz que tem o pai que é faxineiro, a mãe que é diarista, que mora numa zona periférica da cidade, sem saneamento básico, tem dificuldade de água limpa, e ele muitas vezes não tem que ir para a escola e já trabalha desde cedo, como se a vida desse rapaz pudesse ser comparada, igualitária a outro que tem outras condições. Então, essa ideia do self-made man, desconsiderando as questões sociais, é uma banalidade de discurso, né? Porque ela não olha para a realidade como um todo, as estruturas sociais, né? Então, se a gente olha para a contemporaneidade e pensa
esse faça você mesmo, se você quiser você consegue, não sei o quê, é uma sociedade da frustração. E é uma sociedade que, se você não estiver preparado para entender que não é assim tão fácil que funciona as coisas e tão possíveis assim, você vai cair numa frustração, numa tristeza profunda. Você tem a chance de, por conta dessa frustração de você não conseguir, você vai se entender medíocre. Você pode ter que tratar algum tipo de doença mental, como depressão, como ansiedade, que são doenças contemporâneas, muitas delas motivadas pela frustração, porque você não é foda, você não é brilhante, você não é tudo isso que ficam falando, porque na verdade todos nós vamos ter características, qualidades, habilidades que são mais ressaltadas, outras menos. Ninguém vai ser idealizado ou um herói com habilidades em múltiplas áreas, que não sei o que, salvo exceções que podem ter algum tipo de superdotação, porém a superdotação nunca é multifacetada, né? Ela sempre vai ter uma característica de uma determinada área, né? Por exemplo, eu vi esse final de semana um rapaz que está se formando com 12 anos no ensino médio e na faculdade nos Estados Unidos. Certamente o rapaz, ele parece que é da área da informática, tem imensas habilidades na questão de programação e compreende muito bem isso. É realmente impressionante, não há dúvida. Agora, há outras áreas da vida e de compreensão social que esse rapaz ele vai ser extremamente imaturo, porque é uma questão da própria idade dele, da falta de vivência e da falta de compreensão. Você não vai imaginar que esse rapaz vai ter habilidade sobre a estrutura social, a estrutura política, para discutir num âmbito de alguém graduado, né? Então, é louvável, né, impressionante por um lado. Agora, isso não é um tipo de... Não existe uma inteligência global e que vá ter um domínio de todas as áreas, né? E nós somos isso, essa inconsistência, essa incompletude. Nunca vamos dominar um assunto de uma maneira plena e total, né? Nunca vamos saber de tudo. E lidar com esses nãos que a vida nos dá é uma questão de maturidade, né? Certamente vocês têm uma série de planos para a vida de vocês. Alguns vão pensar, eu quero fazer tal curso. Outros vão falar, eu quero morar fora do país. Outros vão falar, eu quero construir uma família que seja assim. Eu quero fazer... Vocês vão ter... E alguns dos planos vocês vão ter que... A vida vai... Não, vocês não, a vida vai falar que não dá. Isso não quer dizer que vocês vão deixar de tentar. Mas a vida vai acabar levando para algumas coisas, algumas escolhas, e é para cada escolha que você tem que fazer, você tem que falar não para várias outras escolhas, né? E assim é a vida. Essa é um processo da realidade, né? Enfim, acabei prolongando na minha fala, mas quero escutá-los mais sobre as relações entre os contos. Professor, eu queria perguntar, tipo assim, a gente pode considerar, meu cachorro resolveu latir bem agora, poxa, Bob, mas a gente pode considerar o Deolindo do Noite de Almirante como um personagem medíocre, com uma vida banal? Porque, tipo assim, quando eu imagino um marinheiro, eu imagino alguém que tá, tipo, viajando pelo mundo, conhecendo novos lugares, passando por tempestades, várias situações de vida ou morte. Dá pra considerar ele como um personagem com uma vida banal? Tipo, em Missa do Galo, ok, a gente tem ali, né, a galera querendo ir pra missa como um grande evento, assim, né, como uma... Ah, eu não sei explicar, mas, tipo assim, como um evento, algo fora do comum, algo que vai ser super divertido, ou então aqui no último conto que a gente viu da Cartomante, personagens tendo uma vida comum, mas dá pra considerar o Deolindo nesse mesmo barco, como uma vida banal, assim? Sim, Lucas, sem dúvida.
Até porque o Deolindo, ele não é um almirante, né? Ele não está em um alto cargo, um alto comando, ele não toma grandes decisões. Ele é um marujo que está saindo em viagem de instrução. Ou seja, ele está começando a aprender essas coisas. Ele é um rapaz jovem, tanto é que ele se apaixona de maneira jovem, possivelmente ele não tem nem 18 anos, tá? Então, como não havia regulamentação trabalhista, ele trabalhava antes dos 18, era a coisa mais comum que se tinha, e sem regulamentação nenhuma. Então, ele sai numa viagem de instrução. Vocês podem fazer o cálculo aí da vida de vocês, quando vocês se apaixonaram pela primeira vez, então, esse é o fato dele. Ele se apaixona pela primeira vez. Então, ele acredita nesse amor romântico do primeiro amor, né? Não quero trazer nenhuma tristeza para aqueles que estão vivendo o primeiro amor, que vocês possam ser muito felizes. Embora Machado de Assis vai dizer o contrário. Mas se a gente está falando de Machado de Assis, tá? Então, esse cara, ele sai e ele tá fazendo as coisas mais, assim, banais, porque você pode até passar por situações de tempestade, que podem ser emocionais e tal, mas você vê, o conto não se dedica a aventuras de mar, né? Nada disso. Ele provavelmente passou lá e ele estava trabalhando. Tá trabalhando, puxa ela, puxa isso, faz isso, tá lá, agora. Então, ele tá lá em alto mar, passando dias, ele faz 10 meses de viagem, então com algumas paradas em algumas cidades portuárias. Os amigos dele, nessas paradas que tem um dia de férias, vão lá encontrar outras mulheres, e vão beber, e vão fazer algum tipo de festa, porque depois eles vão voltar para o mar e vão passar 20 dias no mar. Né? E esse período de você sair, e tem gente que vai para trabalhar nessas plataformas, por exemplo, as plataformas de petróleo, falando da atualidade, né? E as pessoas vão e passam lá 15 dias, elas trabalham 15 dias, depois voltam. Trabalhando 15 dias, 2 semanas, né? 14 dias. É um trabalho muito difícil, porque você vai e fica lá, você só olha para o lado, só vê a água, o oceano, e fica lá trabalhando, né? Trabalhando, depois voltar. Então, são trabalhos penosos, assim, difíceis, né? Mas a vida dele é de um trabalhador, de um moleque trabalhador. E que está sonhando que vai casar com a mulher amada. E a Genoveva não tem mais que isso também, do que 16, 17 anos. Talvez 15. Lembrando, pessoal, a gente está falando isso do século XIX, né? E está falando do primeiro amor. Mas vamos voltar um pouco mais no finalzinho do século XVI, começo do XVII, ali 1600, quando Shakespeare escreve Romeu e Julieta. Quantos anos, escrevam aqui no chat, quantos anos vocês acham que a Julieta tinha? Bom, como na época tudo era meio assim, vamos colocar pedofilia, né? Mas beleza. Eu acho que com 14, se não menos. Que nem aquela Alice no País das Maravilhas, né? Então, Alice no País das Maravilhas é uma criança, né? É uma criança. Mas é isso, tá? Já acertaram lá. O Renan matou a charada. Ela tem 13 anos. Tá? Ela vai fazer 14 anos. Ela tem 13 e vai fazer 14. E aí, veja só, o que acontecia à época era o seguinte. A menina, ela menstrua. A partir do momento que tem a menstruação dela, o órgão reprodutor dela pode, enfim, servir ao fim da gravidez, gerar vida, logo ela se transforma em mulher. A gente sabe que a idade tem uma variação, né? Mas nessa variação tem meninas que com 9 anos, 10 anos, 11 anos menstruam. Então há culturas ainda hoje que a menina com 9, 10, 11 anos menstruando já está sendo negociada pelos pais para casar.
Isso hoje, né? Há culturas, eu tô falando do século XXI. E nesse caso aqui, ela simplesmente está pronta para casar, ela é de uma família extremamente rica, e ela vai casar com o cara que o pai escolheu, e ele escolheu um velho lá, rico também, que ela vai casar. E a Julieta, o que, que ela faz? Sim, senhor, papai, vou casar com ele. Né? Eu não gosto, mas o casamento não é uma questão por amor. Casamento é um arranjo social, é um negócio. Só que aí tem um baile de máscaras e o Romeu com seus primos, né? Eles vão, entram de máscara nesse baile e ela acaba dançando com ele e os dois se apaixonam. O Romeu tem um pouquinho mais que ela, o Romeu tem provavelmente 15 anos. E eles dançam e começam a sentir uma coisa que nunca tinham sentido até então, que é uma coisa chamada paixão, né? Amor, enfim, você pode dar o que você quiser aí, o nome, mas é uma coisa muito forte. E aí o Romeu e Julieta é uma história sobre desobediência. E eles desobedecem, né, aos seus pais, que tinham as famílias rivais, para viver um amor tido como proibido. Ou seja, é uma história que trata de dois jovens que rompem a estrutura da ideia de um casamento arranjado para viver um relacionamento de amor. Mas eles desobedecem os pais. E tem uma moralidade que é a desobediência leva à morte. Ou seja, ela tem um fim trágico. E é o que acontece, né? Eles morrem no final de uma maneira trágica. Romeu e Julieta é brilhante, é um texto lindo demais, Shakespeare. Mas só voltando à pergunta, então, do Lucas, sim, é uma vida bem banal a do Deolindo, tá? Você não vai encontrar, Lucas, nenhum personagem machadiano brilhante. Assim, não, você não vai encontrar. Tá? Elas sempre vão ter esse quê da mediocridade, que é a realidade. Que mais, pessoal? O professor quer que a gente cite pontos em comum entre eles, né? Algo tipo isso, né? Ou pontos em comum, ou pontos que vocês percebam que há alguma divergência. Um fala assim, o outro ele muda um pouco, ou fala diferente. Enfim, relações que vocês possam fazer. Ou também relações com as questões do período, da questão histórica, social, cultural, que a gente tem falado. Ou também reflexões, coisas que passaram pela cabeça de vocês, tá? Um espaço de discussão, assim. Olha só, os únicos pontos que eu vi em comum, assim, entre os três é que a gente vai ter casamento em todos eles, né? Casamentos héteros, a gente não vê em nenhum momento gays, lésbicas, homossexuais, né? Somente casamentos héteros. A gente vê traição também, né? Que o Yuri brincou bastante com isso, o corno ali, né? A gente vê a mulher em posição de trair, como o professor colocou na missa do galo, né? O homem trair, ela tinha que aceitar por estar casada com ele, daí ela também teve uma possibilidade de trair, né? E eu acho que o emprego também, né? A questão do trabalho era a coisa mais importante que tinha. Ele não cita em nenhum momento, tipo assim, desastres ou parte política, né? É sempre a pessoa, o emprego dela e as relações familiares e amorosas. É só isso que eu tenho para apontar. Tem também a diferença de, tipo, nesse aí não ter aquela coisa da dúvida, né, senhor? Tipo, em Dom Casmurro, lá no, da Missa do Galo, tem a dúvida, traiu ou não traiu? Nessa aí fica, tipo, bem explícito que teve a traição e tudo mais. Então, olha só. Pegando aí os 3 pontos colocados, né?
A homossexualidade ela não era abordada de maneira alguma em Machado de Assis. A gente não encontra. A questão da homossexualidade, ela era vista como um vício. Como você, tem um vício. Não é que ela não existisse, ela existia, e quem tratava disso, por exemplo, eu vou colocar 2 autores que tratam. A gente vai entrar no Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, que vocês vão ler o primeiro capítulo da obra O Cortiço. Essa obra tem a questão da homossexualidade, porque eles são naturalistas e isso fica mais presente. Uma outra obra é do Adolfo Caminha, que chama O Bom Crioulo. A gente conta o Bom Crioulo ou o Bom... O Bom Crioulo. A gente encontra assim, né, do Adolfo Caminha. Inclusive, o Bom Crioulo conta a história da paixão de um homem extremamente forte, um negro forte, trabalhador da marinha, com um rapaz chamado Aleixo, que é um catarinense, loirinho, baixinho, jovem, que está aprendendo o ofício do trabalho na embarcação. Então, a gente tem esse homem, que é eu estou tentando lembrar o nome dele agora, que é o Bom Crioulo, enfim, que é esse cara robusto, forte, um trabalhador, assim, exemplar, e ele se apaixona pelo Aleixo, e essa paixão dos dois leva ao Bom Crioulo deixar de ser esse grande trabalhador, e por conta da relação apaixonada que ele tem, ele vai se transformando um péssimo trabalhador, enfim. É um livro brilhante, assim. E eu não vou contar o final dele, mas o Aleixo vai seguir a vida dele de uma maneira a tal ponto que o Bom Crioulo vai ficar maluco atrás dele. Então a gente tem o tratamento da homossexualidade no período, mas ela era vista como um vício, né, como uma coisa assim, um vício que a pessoa poderia se recuperar ou poderia deixar para lá, né? Hoje a gente já sabe bem que não tem nada a ver com vício ou essas coisas de cura gay, que não sei o que, não se trata disso, né? Não se trata, a pessoa escolheu fazer isso, né? Uma questão da sua própria natureza, e enfim. O outro ponto colocado pelo Lucas foi a questão, a gente vê as questões de ordem pessoal, né? A gente não vê muitas questões políticas ou questões de revolta social, não, a gente não vê. Realmente, o Machado de Assis trata de fotografar as pessoas por dentro da ideia da psicologização do ser humano. Então as questões são muito mais de ordem pessoal e não grandiosas da ordem social. Depois o Yuri fez um comentário. Ô Yuri, você pode, por gentileza, retomar o seu comentário ali? Aqui, tipo, em Dom Casmurro, ou na sim. Legal. Sim, a dúvida, né? E na verdade é porque existe uma falsa dúvida sobre Dom Casmurro. Essa ideia do traiu ou não traiu não é a pergunta central da obra. Isso daí, essa coisa, é porque Machado de Assis, ele deixa muitos finais em aberto. Por exemplo, Missa do Galo, né, é uma narrativa em primeira pessoa, né, então a gente tem uma narrativa viciada, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, é alguém nos contando a história, e alguém que nos conta a história passa pelo crivo dessa pessoa. Então a gente não sabe muito bem. Assim também é com Dom Casmurro, é uma narrativa em primeira pessoa. Então não importa muito se ela traiu ou não traiu, essa pergunta ela é banal, ela é superficial, porque a obra ela trata em si de um homem que, por conta do ciúme, enlouquece, fica sozinho,
É um cara que se ensurdece para o mundo. Então, se a gente olhar e ler essa obra, Dom Casmurro, sob a perspectiva de uma pessoa que fica ensurdecida e cega pelo ciúme e fica sozinha no mundo, a gente tem uma outra obra. A primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu li sob a perspectiva do traiu ou não traiu. E eu não entendia, porque eu tentava desvendar isso, traiu ou não traiu. E aí, depois, eu vi que isso era uma besteira. Mas eu só fui ver isso quando já estava na faculdade, porque antes disso, a obra era tratada, inclusive na escola, traiu ou não traiu, a grande dúvida, ela era tratada de maneira equivocada. Na faculdade de letras é que eu pude ter uma discussão mais apropriada sobre o livro. E é lá que ficou claro que não se trata disso. Porque se a gente pensar que alguém nos contando uma história, e se for o teu amigo te contando essa história, ele só está dizendo assim, eu não vi, mas aconteceu isso, ela agia assim, 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 eu tinha um amigo que aí apareceu isso, as situações eram essas. Você vai concordar com esse seu amigo, você fala, realmente, você foi traído, você só não viu, né, a coisa acontecendo em si, mas vem cá que eu te dou um abraço. E daí não se trata disso, se trata desse homem contando a sua história e de como ele fica sozinho. E quem está aqui, desta sala virtual, já sentiu ciúme, e eu estou vendo aqui na minha tela várias letrinhas como V, G, M, e algumas carinhas que estão sorrindo. Tem até um rapaz com uma coroa, aqui que eu não vou falar o nome, que é o CE. Todos vocês que já sentiram ciúme sabem que ciúme é uma coisa que nos deixa transtornados. Sim ou não? Olha, sim, porém faz uns anos aí que eu não sinto ciúme, senhor. Não tá amando mais, é isso, Lucas? Ainda mais com o distanciamento social, né? Não tem ninguém que faz sentir ciúme, senhor. Então, o André respondeu sim. Mas o que importa é, aqui da discussão, quando a gente toca nas questões humanas, sentir raiva, inveja, amor, ciúme, paixão, são questões humanas. E aí, se a gente lê sob essa perspectiva da trajetória de um homem que vai para o seu caminho de solidão e se torna Dom Casmurro, os vizinhos chamam de Dom Casmurro como se fosse o cara quieto e que só resmunga para si mesmo, trancado dentro de casa. Como é que alguém se transforma nesse tipo de sujeito? Então, se a gente olhar sob essa perspectiva, tanto é que a obra, logo no primeiro capítulo, ela se relaciona com Otelo do Shakespeare. E vocês devem saber, se não sabem, podem ter o contato com a obra Otelo de Shakespeare. Resumidamente, o que trata Otelo de Shakespeare? Otelo, ele é um príncipe, um guerreiro, um cara que é líder de uma comunidade, casado com a Desdémona, nome para a filha de vocês. Vou colocar aqui, ó. Otelo para o rapaz e para a menina, Desdémona. Enzo e Valentina é melhor. Otelo e Desdémona, dependendo da época, né? Então, o que acontece? Eles são o casal perfeito. Eles se amam, são duas figuras nobres, assim, nobres no sentido de moralmente nobres, grandiosas moralmente, né? E se amam. E aí o Otelo tem um amigo, um grande amigo, que não é amigo, chamado Iago. Esse Iago arma uma situação a partir de um lenço que foi dado pelo Otelo para Desdémona, e é um lenço que era da mãe dele. Então é um lenço que ele tem um valor afetivo de memória muito grande. Ele dá para Desdémona. A esposa do Iago trabalha na casa dos dois.
E o Iago pede para que ela roube esse lenço, mas assim, roube porque ele só quer fazer uma brincadeira. E a esposa do Iago rouba, mas ela é uma pessoa muito certa. Ela acha que o Iago só está querendo fazer uma brincadeira com o Otelo. E ele arma uma situação dando esse lenço para um outro cara. E o Iago fala, olha, se não me falha a memória, para o Rodrigo, para o personagem Rodrigo. O Iago fala, olha, ele embebeda, na verdade, o Rodrigo e coloca no bolso do Rodrigo esse lenço. E o Iago fala, olha, eu vi a Desdémona com o Rodrigo e eles estão tendo um caso. Ele arma toda uma situação e o Otelo chega em casa e ele fala, e eu vi aquele lenço que era da sua mãe, que foi dada para ela, eu vi ela dando pro Rodrigo. O Telo chega em casa e pergunta, Desdémona, cadê aquele lenço que eu te dei que era da minha mãe? Aí ela abre a gaveta, procura, ué, tava aqui, não sei onde é que tá. Ele começa a sentir o quê? Raiva, ciúme, ele começa a ter ódio dela e fala assim, no outro dia, Desdémona, você achou o lenço? E ela, não, vai, procurei, mas não achei. No outro dia, cadê o lenço? Não achei, cadê o lenço? Cadê o lenço? Cresce a tal ponto que ele mata a Desdémona. Ele mata a Desdémona nos seus próprios braços, porque e o Iago, ele quer o quê? Fazer esse homem perder a razão para perder o poder. Ele arma toda uma situação. Então é um homem, Otelo é um homem que enlouquece e comete um crime passional por conta da loucura que o ciúme leva a ele. E no primeiro capítulo do Dom Casmurro, o próprio Machado de Assis faz uma referência a Otelo. Então essa intertextualidade, saber o que se passa em Otelo de Shakespeare, ele está dando os elementos para você, as chaves para você abrir o castelo e entrar nessa obra do Machado de Assis e entender, esse homem vai enlouquecer e perder a sua vida pelo ciúme. Só que ele não comete um crime passional, porque não se trata disso, se trata do realismo. É um homem que, pela realidade que acontece, ele fica sozinho. Existem homens que só querem ver o circo pegar fogo. Pois é, existem. Mais alguma coisa, pessoal? Essas aulas na segunda-feira são muito penosas com esse assunto, muito chato. É que não. Não, só acho massa, pô, é bom pra caramba. Beleza. Professor, tem algum. Tipo assim, é porque no conto da Cartomante, por exemplo, o senhor fala que a morte da mãe do Camilo foi uma coisa importante, né? Então dá para presumir que não tem pontas soltas, né? Tudo que ele fala no texto seria importante. Então, qual seria a relevância, a importância de quando ele paga 10 mil réis para Cartomante ao invés de 2 mil? Legal. Lucas, realmente não tem ponta solta. Nada é por acaso, tá? O fato dele pagar é porque ali ele é tão banal, o personagem, que ele quer acreditar tanto no que a cartomante diz, que ele paga muito mais que o preço habitual, que o preço normal. Então o fato dele falar assim, olha, é como se ele pudesse pagar e comprar a realidade que ele quer que exista. Entende? É como se ele pudesse querer pagar pelo sonho de acreditar que aquilo que ele quer, que é, sim, não vai acontecer nada, você vai ter uma vida plena. Então ele é tão ridículo, ele é tão banal, que ele faz isso, ele paga um valor muito... Só um instantinho, filha. Ele paga um valor muito maior para acreditar naquela realidade. Então esse é um fator bem importante. Não tem ponta solta mesmo, tá? Só deixa eu ver rapidinho que minha filha tá acordando. Só um instantinho, tá, pessoal?
Beleza, Lucas? Beleza. Tá, pode ir lá na sala, eu já vou, tá bom? Tô terminando aqui, amor. Bom, pessoal, olha só. Alguma outra questão? Só queria reforçar uma coisa. Eu vou enviar ali no grupo, tá? O podcast e a imagem ali do Provocando a Olhar, que são aquelas 3 pinturas, para vocês escutarem. O podcast tem 10, 12 minutos e é bem legal. A Lena é bem didática. A professora Lena, ela é bem didática e foi bem gentil por ceder a entrevista para que eu pudesse preparar esse material para vocês. E então escutem para, inclusive, responder na avaliação, tá? Da semana que vem. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, pessoal? Professor, Eu vou... pergunta, eu só queria saber se você sabe se o IFSC está aberto para ir lá falar com alguém. Não, o IFSC ele está fechado, tá? O atendimento dele é só virtual. Se você precisar de alguma coisa, é enviando o e-mail, porque não há... Quem está indo trabalhar é só de questão de patrimônio, algumas coisas assim, que é a manutenção do prédio, e aí é uma pessoa só que é o responsável pelo patrimônio que tem ido lá. E segurança, né? Que faz o revezamento lá nas condições normais. Tá? Então ele está fechado. A partir do dia 17 de maio, o IFSC vai poder voltar com algumas atividades, mas são aquelas determinadas pelo Consup na última reunião, que são atividades, isso não significa que vão voltar, significa que podem organizar a volta, mas aí é de ensino superior e pós-graduação para terminar cursos, são os trabalhos de conclusão, experimentos que precisam ser feitos, sob toda uma ordem de protocolos a serem atendidos. Então, ainda não tem nenhuma perspectiva de volta nossa, tá? E aí, para vocês, não tem... Eu também não tô... Imagina, tem... Só não vou falar que tem 1 ano que eu não vou no IFSC, porque eu fui 2 vezes no ano passado para pegar livro na minha sala, que eu precisava, e para pegar... as 2 vezes foi só para pegar livro na minha sala lá. Então, mas fora isso, eu também não tô... Ninguém tá indo assim, né? Os professores só vão em casos assim, eu preciso pegar um material que está na minha sala, porque é importante para a aula, tem que justificar, tem toda uma justificativa que precisa passar pela coordenação da área, direção, etc. Enfim, a resposta é não, tá, Yuri? Eu vou finalizar a gravação aqui, pessoal, mas eu não vou encerrar a aula, porque eu só preciso reforçar com vocês algumas coisinhas.